Bom, galera, vamos falar um pouco sobre documentação e na hora de fazer uma documentação de uma API, a gente tem que usar um framework bacana para ter a parte visual aí bem desenhada, né? E a melhor opção hoje no mercado é o Swagger e a gente vai utilizar ele aqui para a gente poder documentar a nossa API. Então, vocês vão ver como é bem simples a utilização dele. Então, eu vou pegar aqui o nosso projeto que a gente criou, uma API REST, só tem um controller, e a gente vai adicionar aqui o Swagger a esse projeto. Então, como é que a gente adiciona isso ao nosso projeto? A gente clica no botão direito aqui, Manage Nugget Packages, a gente vai gerenciar os pacotes, e a gente vai buscar por um nome bonito chamado Swashbuckle. Só que a gente tem que buscar ele aqui para o nosso .NET Core. Então, buscando ele aqui, ASP.NET Core, clicar em Install, esperar ele instalar, beleza. Instalação concluída, a gente pode começar a brincar com ele. Primeiro passo é a gente configurar ele no Startup, onde a gente vai conseguir fazer a maior parte da configuração do Swagger. Vindo aqui em Startup, a gente tem que configurar duas áreas, tanto no Configure Services quanto no Configure. Aqui no Configure Services a gente tem que adicionar o próprio Swagger, então aqui eu vou adicioná-lo aos Services. Então é Services, Add Swagger, Gen. Ele recebe um Object aqui, então a gente vai passar uma expressão lambda para ele. Vou abrir aqui. E aqui dentro, ele sempre recebe um Swagger Doc. Na verdade, a gente pode configurar aqui, o IntelliSense vai ajudar bastante nessa hora, Swagger Doc, onde ele vai receber dois parâmetros, uma string e um objeto chamado Open API Info, que é onde a gente vai defender algumas coisinhas da nossa API. Aqui eu vou chamar de versão 1 e vou colocar um novo objeto que ele pede. Aqui ele pede põe todo o caminho, mas a gente pode tirar isso aqui, Ctrl ponto, e só dar o using para ficar um pouco mais limpo esse código. E a gente vai começar a colocar algumas propriedades aqui. Bom, aqui a gente tem, basicamente, a gente pode definir o version. A gente pode definir também o title. Vou colocar os mais importantes aqui. Aqui eu posso colocar qualquer descrição, na verdade. A gente pode colocar como API Memory. E vamos colocar a última, que é o Description, que a gente vai usar aqui. Description. Beleza. Aqui no Version vou colocar o V1, só para bater com o nosso version ali em cima. E tá pronto. É isso que a gente precisa no momento. O segundo ponto é a gente adicionar aqui no nosso configure a utilização do middle do Swagger, que é app use Swagger. Swagger, que na verdade são dois. A gente tem que adicionar esse e também a gente vai ter que adicionar os endpoints pro objeto JSON que o Swagger vai gerar. Então a gente vai utilizar o use Swagger UI aqui. Ele também recebe uma expressão lambda. E a gente vai definir os nossos endpoints aqui. Aqui podem ser N. Então o primeiro ponto é a gente definir o endpoint. Então, se a gente definir endpoint aqui, a gente tem um objeto chamado endpoint, que ele recebe, se você ver a licença aqui, ele recebe dois parâmetros, URL e nome. Na verdade, aqui, por padrão, a gente sempre põe Swagger barra, vou pôr a versão, que é o V1 lá em cima que eu defini, Swagger.json, que é o JSON que ele vai gerar quando ele mapear todas as minhas rotas. Aqui a gente pode pôr um nome qualquer um, a gente pode pôr V1, que é o item que ele vai adicionar, e teoricamente está tudo pronto, a gente já pode partir aqui para algumas definições também no controller. A gente tem alguns pontos a serem definidos. No controller a gente pode vir aqui acima do controller e definir um objeto para ele, para a gente agrupar isso. Da mesma forma que eu coloquei aqui o V1, mandei aqui o V1, que ele é do tipo V1, ele tem que mapear os meus controllers com esse V1. Então, como que ele faz isso?
a gente vai adicionar aqui, adicionar acima do controller a opção chamada API Explorer Settings. API Explorer Settings. Essa API ela tem uma propriedade chamada Group Name. Group Name. E a gente vai passar o V1 aqui também, como string. V1. Beleza. Agora a gente pode até rodar o nosso projeto aqui. Se a gente não esqueceu nada, ele deve rodar de forma correta. Beleza, compilou. Subindo. Aqui ele sobe essa versão, na raiz. E aqui está a nossa API já documentada. Bom, ele mapeou todo o controller que a gente tinha e tá aqui, ó, bonitinho. E basicamente é isso. Como que a gente faz para se orientar se eu quisesse criar um pouco mais a fundo, né? Eu quero um nível maior de detalhamento, na verdade, em cima desse meu controller. Na verdade, o que eu quero fazer é simplesmente dar uma opção aqui de um pouco mais de customização. O que eu posso fazer? Eu posso vir até aqui, colocar 3 barras e começar a descrever alguns tipos de retorno. Na verdade, o que eu posso fazer é colocar uma descrição para ele. Coloquei a descrição aqui. Controller. E aqui eu consigo também dizer como poderia ser um tipo de retorno. Nesse caso aqui, eu posso determinar como. Eu vou mostrar para a minha rota quem vai ser o meu retorno. Na verdade, como que eu faço isso aqui? Eu posso descrever producer response type e ele vai ter 2 opções aqui. Sempre a gente pode passar o tipo de retorno, na verdade, aqui, um enumerable de usuários. Então a gente pode criar aqui um enumerable. Na verdade, eu posso digitar type of um enumerable de usuários. E eu vou dizer qual é o status que eu vou devolver isso. Então, vou falar que é no status 200. Beleza. Aqui em cima, nesse retorno, eu vou começar a indicar o tipo. Então, eu vou falar que dentro desse retorno, eu vou ter um code que ele é igual a... Vou passar errado aqui. Ele é igual a 200. E aqui eu vou dar uma descrição. Retorno de usuários. Mas a gente também tem um bad request aqui, na verdade. Então, o que eu posso fazer? Apenas duplicar essa linha. Falar que quando der o erro 500, mandar um ops, deu um erro. Isso é só a nível de documentação, a gente pode utilizar isso. Bom, então como é que eu faço para gerar essa documentação a partir desses comentários que eu criei aqui, né? Na verdade são 2 pontos. A gente precisa basicamente habilitar esse tipo de XML. Na verdade ele vai criar um XML em cima dessa documentação que a gente criou, desses comentários. Botão direito, propriedades no projeto. A gente vai até build. E aqui embaixo a gente tem um XML Documentation File. Você habilita isso. Observa que ele gerou aqui um XML com o nome do nosso projeto. Então, em Memory Database API.xml, você vai pegar isso aqui, continua com isso aqui em memória, né? Guarda isso aí bem no lugar que a gente vai utilizar daqui a pouco na nossa propriedade. Então, habilitou, pode fechar. Na verdade, o que a gente precisa fazer, basicamente agora, é trabalhar com aquele XML. Então, habilitar que a nossa aplicação leia esse XML de alguma maneira. Basicamente, a gente vai vir aqui, novamente, no nosso configure.
aqui no Configure Service, na verdade, e habilitar isso. Eu vou criar uma variável chamada file. Eu vou utilizar aqui alguns padrões do ASP.NET. Então, o path, na verdade, ele vem do system.io. Então, a gente vai fazer algumas combinações aqui. Então, combine. E vou passar algumas combinações para ele poder juntar isso num path. Aqui, como eu não sei exatamente o path que eu estou, eu posso passar algumas coisas para ele. Basicamente, o que eu vou passar é uma propriedade do ASP.NET também aqui, que chama Platform Services. Isso vem lá do meu Package Abstraction. Eu vou dizer para ele instalar aqui. Beleza, já instalou. Aqui eu vou pôr .default, .application, .application base path. E vou combinar isso com aquele XML que a gente tinha. Então eu sei que o nome dele é o nome do meu projeto aqui, .xml. Então eu vou pagar .xml. Esse cara aqui, beleza. Já tenho o path exato de onde está o meu XML. Na verdade aqui, o que eu vou passar agora é só uma opção que eu tenho aqui. Como eu estou passando uma expressão lambda aqui dentro, na verdade eu tenho que fazer isso aqui dentro, porque eu estou fazendo errado aqui. Porque aqui dentro eu tenho acesso às propriedades do Swagger. Então, aqui, ponto, include XML, a gente vai colocar essa opção aqui. Então, vai ser c.include XML comments e eu vou passar o file. Simples assim. E vou rodar. Basicamente, o esperado é que ele busque esses comentários daqui e coloque ali na nossa rota. Vamos rodar então para ver se vai funcionar. Bom, pessoal, já está aqui, já funcionou. Na verdade, aqui ele trouxe aqui para a gente a nossa descrição que a gente colocou. E aqui também o exemplo aqui de sucesso. Então, tudo certo, tudo funcionando. Aqui ele não gerou, na verdade, o que aconteceu? Ele não gerou um segundo response que eu estava esperando, porque acabou que eu não coloquei aqui a descrição do produto é erro, né? Na verdade, o que a gente pode fazer o response type aqui é simplesmente colocar esse response type como 500 ali, ele não gerou por um simples motivo, eu tenho que colocar 500 e aqui também response type, eu vou pôr void simplesmente para que ele se entenda, vou rodar o projeto novamente. Ele vai dar o erro 500 e ele tem que bater esse match desse erro com esse match aqui desse response type. Então, deve dar tudo certo. E foi aqui. Então, agora ele já tem um server erro aqui dizendo que ele pode ter um resultado de server erro. O resultado esperado 200 é um objeto aqui. Bom, como que eu faço agora para... Eu vou criar um novo controller aqui para a gente também exemplificar o versionamento para você ver isso aqui em ação. O group name, o API Explorer Settings e group name sendo versionado. Então eu estou criando uma nova feature aqui, por exemplo, e quero deixar isso numa versão 2, por exemplo. Então vamos pegar aqui um API Controller novo, chamar de endereço, criou, beleza. Aqui em cima eu vou colocar que ele é versão 2 e vou começar a trabalhar um pouco mais isso aqui no Startup, porque eu ainda não configurei esse endpoint para Startup. O que eu faço? Duplico, simplesmente duplico, falo que é uma versão 2, versão 2 aqui a gente pode colocar como version 2 também, só para a gente saber que a gente está em lugares diferentes, version 2, e adiciono mais um endpoint para que ele utilize o version 2. Aqui dentro também eu passo para que ele gere isso em uma versão 2. Rodo de novo o projeto. E tá aí, agora aqui o nosso resultado é que a gente tem duas versões de API, uma com o usuário e na nossa versão 2 a gente tem o nosso endereço ali, trabalhando em conjunto, versionando ali a nossa aplicação e tudo documentado, tudo interativo. A gente consegue utilizar o Swagger para conseguir bater nas nossas rotas utilizando métodos post, get, put, delete
da mesma forma. Bom, espero que vocês tenham gostado. Valeu!